Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, o último desta semana. Nós estamos falando sobre a realidade da nova vida em Cristo Jesus. O que é essa vida cristã? Que não se trata simplesmente de uma reconfiguração intelectual, embora a fé, o conteúdo da fé nos tenha levado a esta nova vida. Não se trata simplesmente de uma mudança de postura ou de atitude, embora isto seja resultado. Se trata, acima de tudo, de uma nova condição, de uma nova vida, vivida por um novo nascimento, por uma nova liberdade, por um novo relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ver por um novo companheiro que nós ganhamos. Não estamos sozinhos. Eu, pessoalmente, não tenho muito prazer de fazer muitas coisas sozinhos. E a própria vida cristã, pela graça de Deus, não é uma realidade que se experimenta só. Eu gostaria de começar lendo um texto que está no livro do profeta Ezequiel, que para mim é uma das mais belas referências do Antigo Testamento, a obra gloriosa que o Senhor Deus executa em pecadores amados e salvos por Ele. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, é uma descrição belíssima de uma promessa do Senhor que diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Que promessa gloriosa! O Senhor Deus diz que colocará do seu próprio espírito dentro de nós, dentro do seu povo, como parte de uma obra gloriosa de transformação espiritual que ele começa a descrever antes, no versículo 25 ainda. Acompanhe. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esta é a primeira realidade da experiência da vida pactual, da vida de redenção, do pacto de redenção, da graça de caminhar com Deus, sermos purificados dos nossos pecados, pela graça do Senhor que a nós é aplicada. Mas no versículo seguinte, 26, a obra avança. E a Bíblia diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Oh, querido, que promessa gloriosa! A transformação sobrenatural interna dentro de nós, de nossa alma, de nosso coração, que nós não conseguimos produzir, esta transformação sobrenatural que nos desperta para uma nova vida, que nos capacita a dar novas respostas, que gera vida, nós não conseguimos produzir pela nossa força. Por mais dedicados que sejamos, por mais orações que façamos, por mais meditação bíblica que façamos, por mais determinados que sejamos em dar novas respostas, não conseguimos mudar a nossa natureza, a natureza espiritual. Mas, como nós vimos ontem, ganhamos uma nova liberdade pela fé em Cristo, pela presença do Espírito Santo. A Bíblia chama o âmago do ser humano, da sua alma, a parte mais profunda, de onde procede todo pensamento, todo desejo, toda inclinação, toda decisão de coração. Em nossa cultura, nós associamos o coração às emoções e a mente, o intelecto à mente. Mas na cultura bíblica, a palavra coração envolve tudo isso. Envolve os aspectos cognitivos, compreensivos, intelectuais, portanto, os aspectos afetivos, as nossas emoções, e os aspectos volitivos, nossas tomadas de decisões, nossas escolhas. Tudo isso está no coração. E nós não conseguimos transformá-lo. A Bíblia diz que pelo pecado ele é duro como a pedra, mas o Espírito Santo é capaz de transformar este coração, e é isso que ele faz pela regeneração e novo nascimento. Nos habilita a dar novas respostas. E o Senhor continua dizendo aquilo que falei: porém dentro de vós o meu Espírito, e fareis com que guardeis os meus mandamentos. Esta realidade é confirmada na nova aliança. Quando Paulo escreve sobre a condição cristã, ele explica que agora os cristãos são em si mesmos a grande realidade gloriosa da presença de Deus. No primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós lemos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O que ele está dizendo com isso? A manifestação gloriosa de Deus entre os homens não se dá mais em um templo especial, no tabernáculo, como era nos dias do Antigo Testamento. A presença de Deus manifestada entre os homens agora não está mais na presença física do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele, depois de ter ressuscitado, subiu aos céus, ascendeu aos céus. Não está mais em pessoa fisicamente presente aqui na terra, apenas em espírito, por ser divino também.
Mas a presença gloriosa de Deus se dá de uma forma absolutamente fantástica, que é pela presença do Espírito Santo dentro de cada cristão, de cada pessoa que é arrependida dos seus pecados, crer em Cristo. E Paulo lembra isso aos cristãos, exortando e apelando a uma nova vida, uma nova maneira de conduzir a sua vida, uma nova maneira de usar o seu corpo. Por que os cristãos são chamados a não viverem de uma maneira imoral? Porque o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Por que a palavra de Deus descreve como a sobriedade como objetivo, a maneira de conduzir a vida de uma forma especial? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e viver em embriaguez é maltratar o corpo e não lhe dar a devida honra que o corpo deve ter como templo do Espírito Santo. Nós devemos, portanto, nos afastar da prostituição, da imoralidade, da embriaguez, da glutonaria, de fazer mal contra o corpo, porque o nosso corpo não mais nos pertence. Tudo que temos e tudo que somos foi comprado pelo preço do sangue da vida de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a nossa vida é dele, nosso corpo é dele. Importa que honremos a Deus com o nosso corpo. Nós não vivemos a vida cristã por nós mesmos, baseados na nossa força e confiança. Nós vivemos confiados no Senhor. E não estamos sozinhos para viver essa jornada de fé. Temos o Espírito Santo habitando em nós, fonte constante e perene de santificação e de vitalidade. E assim nós encerramos esta semana falando sobre a nova vida em Cristo. Eu lhe convido para na semana que vem continuarmos juntos, pensando nos desafios da vida cristã, como crescer, como viver de forma comprometida para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por estas reflexões e rogamos a tua bênção para desfrutarmos a dependência e sofrermos a ação santificadora do teu Espírito a cada dia, dependendo dele e experimentando as graças que só ele pode dar, trazendo-nos sempre no arrependimento e na fé, na tua dependência e no teu serviço. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.